Então, boa noite. Podemos nos sentar. Pois bem, é sempre gratificante falar, sobretudo, do catecismo, porque é algo que, para mim, de modo particular, sempre fez parte da minha vida a catequese. Eu sempre vi como um caminho de fé para Deus. Toda a minha vida foi um investimento na catequese, desde cedo. Desde os 5 anos de idade, quando fui introduzido na fé, né, assim como Timóteo foi catequizado pela sua avó Loide, eu também assim fui catequizado pela minha avó. Ela me introduziu na fé. Desde cedo, ela me conduzia nesse caminho. E aí, num determinado momento da minha vida, mais ou menos ali com 10 anos de idade, eu li um livro pela primeira vez. Foi o Divisor de Águas. Esse livro é chamado Carta aos Jovens de Todos os Tempos, de Dom Bosco. E depois desse livro, algo ficou em mim. Nunca a gente sabe dizer o que é. Mas depois daí eu comecei uma caminhada nos estudos. Eu li esse livro, fiquei impactado e desejei, naquele momento, lembro como se fosse hoje, né? Era uma noite, e eu fiquei impactado com aquela leitura a ponto de dizer para mim mesmo, eu quero conhecer um pouco mais isso para repassar para as pessoas. Mais ou menos assim. E aí eu comecei a comprar livros. Naquela época, isso há 20 anos. Eu só tinha acesso aos livros da Canção Nova, porta a porta da Canção Nova. E ali comecei a comprar aqueles livros, que na época era muito caro, R$ 2,50, R$ 3,50, R$ 5. Só 20 anos. Mas aí também sem recursos. Comecei a trabalhar. O meu trabalho era reciclagem. Então comecei a juntar latinhas, ferro velho, tudo isso, trabalhei com isso. Era o dinheiro, era a fonte. Conseguia um dinheiro, não é? Uns 10, 15 reais. Era o que dava para comprar 1, 2 livros por mês. Lembro que eu comecei também a dar o dízimo. Nunca saí dos R$ 2. E também comprava comida para casa. Quando sobrava algum dinheiro, aí eu tinha o lazer. Qual era o lazer? Visitar as comunidades na festa de padroeiro, cuja passagem era R$ 1 para ir ou R$ 1 para voltar. Então essa era a minha vida. E aí eu comecei a estudar, comprava livro, estudava por conta própria. A primeira coisa que eu comprei com esse dinheiro foi uma Bíblia pequenininha da Ave Maria. E depois comecei a investir nos livros. Depois desse momento, eu comecei a perceber que havia necessidade de repassar aquele conhecimento. Eu estudava de manhã, chegava por volta de meio-dia, almoçava, trocava de roupa e ia para as casas. De 1 às 3, ficava numa casa, oferecia às pessoas estudo bíblico com o catecismo. Tanto é que olha o catecismo. Não é? A diferença. Então, era isso o catecismo. E com esse catecismo, com a Bíblia e com os livros que eu tinha, eu ia oferecer às pessoas estudo bíblico em casa.
Estudava de manhã e de segunda a sexta à tarde. De 1 às 3 numa casa, de 3h30 às 5 noutra. Voltava para casa, tomava banho. Segunda-feira tinha um encontro lá com a comunidade. Terça-feira tinha texto dos homens, quarta-feira texto da família, quinta-feira adoração, sexta-feira encontro de oração do apostolado, coisa assim. Sábado de manhã tinha o pré-jovem, as crianças que não tinham catequese ainda. À tarde, dava aula de catecismo, à noite de encontro de jovens. Domingo de manhã, celebração da palavra, porque era um padre para 46 comunidades. Tinha uma missa, 3 missas por semestre, coisa assim. À tarde eu dava formação para os catequistas e à noite, domingo à noite, ficava no encontro de louvor. Essa era a minha vida. 24 horas na igreja. E nesse caminho fui bebendo da fé, fui ruminando, fui comendo, fui mastigando, fui vivendo. Eu não me lembro de nenhum espaço da minha vida fora desse contexto. Então, toda a minha vida foi assim. Até que com os 17, nesse tempo, descobri São Bento. Descobri São Bento, tinha me apaixonado por Dom Bosco, mas nunca fiz uma experiência com os salesianos. Descobri São Bento e São Bento, eu disse para mim mesmo, eu quero seguir os passos desse homem, eu quero ser alguma coisa, não sei o quê, mas eu quero ser. Foi aí que eu bati na porta do mosteiro com 17 anos. Fiz minha primeira experiência num carnaval e entrei no dia 18 de abril de 2009, um sábado às 14h30. E aí estou lá até hoje, já há 17 anos. E toda a minha vida foi um investimento na catequese, porque era algo que me aproximava de Deus, despertava e saciava minha curiosidade, e ao mesmo tempo me dava um prazer em me dar indizível. E eu vejo que essa é hoje uma das maiores dificuldades na igreja, catequese. Porque é algo que de fato forma, e formar é quase que colocar numa forma. Dá trabalho para quem transmite e para os ouvintes. Por isso muitos não abraçam esse caminho. Mas o futuro da igreja depende disso. Sem catequese não há instrução, não há formação, não há fé. Porque, como diz a carta aos Romanos, a fé entra pela escuta, pela catequese. Então, é muito bom, muito bonito e oportuno ver, perceber esses passos, esses caminhos feitos pelas comunidades e paróquias. Porque, infelizmente, muitos dos nossos catequistas são desqualificados na transmissão da fé. Transmitem ou ideologias, ou o que eles acham, ou ocupam espaço porque também não tem quem queira fazer isso. E quando nós estudamos a fé para nos qualificar e transmitir com qualidade esse patrimônio que não é nosso, nós estamos, sim, glorificando a Deus. E, infelizmente, o nosso catecismo, que é muito popular, é também muito desconhecido. É popular enquanto uma aglomeração de doutrina ou de conhecimento acerca da fé, um resumo da fé, mas poucos conhecem, Conhece o seu interior, o seu conteúdo. E uma vez nós fizemos esse trabalho, esse estudo lá no mosteiro, E houve uma procura significativa, pelo catecismo, conhecer a fé. E a proposta é essa,
não é, detalhar um pouco mais sobre o catecismo, visto que também não poderemos abarcar tudo. O ideal é que nós já tenhamos lido, né, todo o catecismo, porque aqui seria uma refrescagem, seria uma recordação, seria uma anamnese daquilo que já foi feito. Quando a gente vai, não é, conduzir o catecismo sem tê-lo lido, aí torna-se mais difícil. No entanto, estamos aqui nos esforçando. O importante é que, né, numa hora dessa, sexta-feira à noite, nós estamos aqui, né, para poder nos deixarmos conduzir pela mão de Deus. O catecismo, né, um breve resumo, assim, uma introdução acerca desse documento, né, desse livro, isso aqui é o resumo da nossa fé. Aqui resume e transmite o que é a fé católica. Quem diz conhecer a fé, mas nunca leu o catecismo, não sabe o que de fato é a fé católica. Eu acompanhei recentemente um pastor que resolveu fazer, como a grande maioria, proselitismo. Ali na Praça dos Leões, ele ficava ali tentando convencer as pessoas a irem para a sua igreja. E aí, ele fundou uma igreja e dava formações para os jovens. Ele estudava doutrinas diferentes para convencer os jovens que ali estava a verdade, na igreja dele. E aí ele resolveu estudar o catecismo para refutar a fé católica, para convencer os jovens de que a igreja católica era de fato a grande Babilônia, como eles dizem, né? Então, ele resolveu ler o catecismo para ensinar os jovens o contrário. E aí ele foi convencido pelo catecismo de que a fé estava aqui. Ele foi convencido, tanto é que ele leu 3 vezes para tirar todas as dúvidas. E resolveu nos procurar. Fiz um caminho com ele de desintoxicação. Ele entregou a igreja, resolveu se converter à fé católica e eu o preparei. Fiz um acompanhamento para ser batizado, porque o batismo dele era inválido. Ele era batizado na Universal. Então, como era inválido, eu fiz todo um processo catequético e o introduzi na paróquia. Hoje ele é catequista. Então, é muito bonito ver que o catecismo não é apenas um texto simplório sobre a fé. É a fé transmitida nessas páginas. Quem dessa fonte bebe se reaproxima de Deus em espírito e verdade. Um pastor que é professor numa das universidades que tem aí, professor de matemática e lógica. Tinha todos os argumentos possíveis e impossíveis para não aceitar a fé. Então, não era uma pessoa sem conteúdo, ignorante. Tinha sim argumentos e tinha sim forma de refutar. Então, é um exemplo para dizer que o catecismo da igreja é a nossa fé. O catecismo foi elaborado, não é, por iniciativa do Papa João Paulo II, que depois do Concílio Vaticano foi solicitado a elaborar algo que pudesse condensar e resumir de uma forma prática o catecismo, o conteúdo do concílio, né? Então, o concílio que durou em média 4, 5 anos, 60, 64,
até 1965, mais ou menos, elaborou vários documentos e deu para a igreja um novo vigor. O último, até então, tinha sido de Trento. Então, o Concílio Vaticano, desculpa, o Concílio de Vaticano I, né? Então, o Concílio Vaticano II dá um novo vigor para a igreja, mas precisava chegar até o povo, chegar até as pessoas. Como aqueles documentos difíceis, altamente bem elaborados, é verdade, uma linguagem teológica inacessível ao povo. Então, uma comissão pede ao Papa João Paulo II que traduza o concílio de uma forma mais simples, didática e direta. Foi aí que o Papa reuniu uma comissão de 10 bispos e cardeais, e à frente desse grupo estava nada mais, nada menos do que Joseph Ratzinger, futuro Bento XVI, que liderou a comissão para organizar este documento, que durou em média 6 anos de produção e de trabalho. Passou por uma vasta investigação e leitura dos bispos do mundo todo, catequistas e teólogos, foi bem examinado. Por quê? Porque aqui é a transmissão da fé. E aí foi publicado e presenteado, o Papa presenteou o povo de Deus, nós, em outubro de 92. Em outubro de 92, 20 anos depois do término do concílio, o documento, o catecismo, chegou nas nossas mãos e aqui está. E o catecismo, que é o atual, segue a mesma didática dos catecismos anteriores. Tem 4 partes. Essas 4 partes condensam tudo o que é a fé católica em matéria de fé, de doutrina e de moral. A primeira parte do catecismo, que é o que nós vamos explorar um pouco aqui, é sobre a fé. O que nós cremos? No que acreditamos? Então, existe a fé que professamos, existe a fé que celebramos nos sacramentos, existe a fé que vivemos, que é os mandamentos, e existe a fé que rezamos. E aí o catecismo traz, por último, o Pai Nosso, explicando os 7 pedidos, as 7 partes do Pai Nosso, lá no final do catecismo. Então, essas 4 partes abarcam tudo. O que cremos, o que celebramos, o que vivemos e o que rezamos. Por que parte da fé, do que cremos? Porque se nós não sabemos no que cremos, nós rezamos mal, nós vivemos mal, nós celebramos mal. Você percebe nitidamente uma pessoa que reza, vive e celebra os sacramentos mal, é uma pessoa que tem pouca fé. Porque a fé que professamos leva-nos à consciência de que os sacramentos são a presença viva, atuante de Deus. A fé nos leva a ter a consciência de que Deus está presente nos sacramentos. Se Deus nos fala, nos toca e nos salva pelos sacramentos, eu preciso dar uma resposta também com a minha vida. Aí vem os mandamentos. Os mandamentos é o agir moral do cristão. Eu vivo porque eu tenho fé e segundo a minha fé eu vivo assim. Aí entra os mandamentos. Depois, por último, como eu estou rezando. A forma de rezar revela também a fé que eu possuo. Então, tudo deriva da fé que professamos, do que nós acreditamos. E eu gosto muito de brincar com a simbologia,
e tentar fazer uma ligação com alguns pontos interessantes. Aí eu resolvi fazer, não é, uma ligação desses 4 pontos. Agora me fugiu o nome. Desses 4 pontos com... Me lembrem aí: terra, água, fogo e ar. Os elementos. Os 4 elementos, né? O primeiro ponto, que é exatamente sobre a fé, se os 4 elementos são tudo o que é necessário para nós vivermos. Sem os elementos não há vida. Sem os elementos, o ser humano não sobrevive, não há existência humana. Sem o calor do sol, sem a luz, sem o ar, sem a terra, sem esses elementos não existe vida humana. E aí eu faço uma comparação com essas 4 partes do catecismo para dizer que nessas 4 partes nós encontramos a nossa vida em Deus. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como reza os Atos dos Apóstolos. O que é a fé? A fé é o nosso chão, é a terra, é o fundamento por onde caminhamos. Quem caminha na fé, caminha seguro. Quem abraça a fé que é dada por nosso Senhor, caminha seguro. Caminha para onde? Caminha para a terra prometida. A fé nos conduz para Deus. A fé é o fundamento, é o nosso chão. A fé é a nossa base, é a nossa firmeza espiritual. Na fé estamos seguros, porque pela fé somos guiados. Isso nos faz lembrar quando Jesus conta lá no capítulo 21 de João, uma parábola pequenininha. Ele diz para Pedro: quando tu eras jovem, tu fazias o que tu querias fazer. Assim é o jovem. O jovem é espoletado. O jovem é aquele que faz o que dá na telha. É aquele que caminha às vezes sem direção. É às vezes desobediente. Agora, quando tu fores velho, tu serás guiado por outrem. Porque o ancião, o idoso, tem alguns cuidados necessários para não cair e quebrar o fêmur. É preciso ser guiado, conduzido, ter certos cuidados. Jesus conta essa parábola para revelar 2 coisas. O homem sem fé é como o jovem. Faz o que quer e o que dá na telha. A vida é minha, eu vou aproveitar, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu vivo a minha vida do meu jeito. Esse é o homem sem fé, comparado ao jovem. Não que o jovem não tenha fé, uma parábola. Diferente do ancião que se deixa conduzir. O ancião se deixa conduzir por outra pessoa. É o homem com fé. Quem tem fé não caminha sozinho. É alguém que se deixa conduzir por outrem. Nós estamos num contexto da reafirmação da fé de Pedro. Quem tem fé caminha guiado pela mão da igreja, é conduzido pela igreja. A fé nos faz caminhar juntos, por isso ela não pode ser vivida sozinha. Então, Jesus conta essa parábola para dizer que nós caminhamos de mãos dadas com a igreja. Quem tem fé se deixa conduzir, se deixa instruir, se deixa catequizar, se deixa formar.
Aí isso revela da nossa parte um gesto de humildade. Nós não sabemos de tudo, mesmo catequistas, mesmo padres. Nós sempre estamos aprendendo com a Mãe Igreja. Ela é a pedagoga por excelência, que nos ensina sempre o caminho a seguir. E a humildade nos faz crescer em Deus e para Deus. Por isso que o orgulhoso nunca cresce. É sempre um atrofiado, e sempre descendo e se enterrando, caindo e se aprofundando na sua miséria. A segunda parte do catecismo é sobre os sacramentos. Aí eu trago como elemento que representa muito bem os sacramentos a água. A água é fonte de vida, purifica, nos faz nascer de novo, alimenta, renova, rejuvenesce. É a vida comunicada, que começa pelo batismo. Somos primeiramente molhados pela graça de Deus, para que nós que somos uma terra seca venhamos a dar frutos. Sem água não há vida, sem sacramento também. Os sacramentos nos introduzem na vida divina e faz com que nós tenhamos vida em nós. Sem os sacramentos, isto é, sem o batismo, sem a Eucaristia, sem a remissão dos pecados, não há vida eterna. Por isso não é apenas a fé professada que nos mantém em Deus. É uma vivência comunitária sacramental também. Nos deixamos molhar pela água divina, que é o Espírito que é transmitido em cada sacramento que recebemos. Depois, a terceira parte do catecismo. Aqui nós encontramos o agir cristão, os 10 mandamentos, sobretudo. Ali o catecismo vai explicar de um por um. E até serve para nós como um caminho de confissão sacramental. À luz dos 10 mandamentos, eu me confesso bem. Eu sou redimido por inteiro, porque contra os 10 mandamentos está o pecado mortal. Então, o elemento associado aos mandamentos é o fogo, a energia, a transformação, a purificação, a vida transformada. Os mandamentos não me aprisionam, não tiram a minha liberdade. Pelo contrário, me dão liberdade. Os mandamentos são a nossa segurança, por isso que são 10. 10 na Bíblia também significa segurança. É muito mais fácil você se sustentar num galho de uma árvore com as 2 mãos do que apenas com uma. As 2 mãos representam exatamente segurança, força, fortaleza. Assim também os 10 mandamentos são a nossa segurança nessa jornada e nesse caminho. Neles nós não erramos. E quando eles são apreciados, vividos por nós, a nossa vida é transformada em Deus para Deus. Ou seja, nós entramos num caminho de conversão. Nós acolhemos a conversão em nós. Quando a pessoa não conhece o sacramento, como é que a gente pode mostrar para ela? Pronto, aí é isso que nós tínhamos falado no início, né? É exatamente a catequese. Sem instrução, não há conhecimento da fé. Por isso que a catequese é fundamental, necessária e urgente nessa reevangelização dos cristãos. Hoje a maior dificuldade não é evangelizar talvez os pagãos, é evangelizar os cristãos que já receberam os sacramentos, mas que não sabem o que receberam. Receberam os sacramentos, mas vivem como pagãos. O nosso desafio está aí, evangelizar aqueles que já foram, teoricamente evangelizados. Aí vem a catequese. Se o catequista não está preparado para transmitir a fé, ele causa um grande prejuízo nas almas. Como outro dia eu escutei
de uma paróquia, eu acho que não era daqui, espero que não, uma catequista ensinando para os crismandos sobre os dons do Espírito, que o dom da ciência era saber cálculo e matemática. Não é? Que o dom da ciência do Espírito era saber, não é? Conhecer as ciências humanas, quando na verdade não é. Então, o nível de ignorância faz com que as almas fiquem sem saber para onde ir. Por isso que muitos chamam o sacramento da crisma o sacramento do show. Terminou, fui embora. Show. Né? Não há uma perseverança. Se há uma turma de tantos crismandos, menos da metade, não é, perseveram. E às vezes, por uma falta dessa insistente catequese que comove e que converte. A catequese não é apenas uma transmissão de palavras. É, sobretudo, um testemunho apresentado. Então, não é possível, por exemplo, catequistas não terem os sacramentos. Catequistas não viverem os sacramentos. Catequistas que não buscam continuamente o sacramento da reconciliação. Como eu vou transmitir uma fé se eu não a vivo? Qual é o impacto e qual a mensagem que fica se a minha vida caminha por outro lado e a minha voz por outro lado? Então, é preciso que haja uma concatenação entre essas duas coisas. Fé, que não é binômio de vida, fé e vida, mas é uma coisa só, fé-vida. Fé/vida. Então, os mandamentos, falando do nosso agir cristão, é como esse fogo, não é? Que é reaceso dentro de nós e que nos anima na caminhada, nos liberta. É o fogo espiritual, é Deus agindo no nosso agir. Deus me transformou de tal forma, assim como o ouro é transformado no fogo, é purificado pelo fogo, eu fui também transformado de tal forma que eu já não vivo como antes. Eu sou o caminho, ou busco alinhar a minha vida na vida dos mandamentos divinos. Então é preciso observar o quê? Não é? Como eu posso transmitir para os jovens, para as crianças, sobre a observância, não é? do honrar pai e mãe, quando eu mesmo, na minha casa, sou o contrário de tudo isso? Não é? Como eu posso incentivar os jovens à castidade quando eu vivo uma vida completamente alheia a essa realidade? E é claro que por trás de cada vivência é um esforço. Ninguém é perfeito a ponto de ser santo e uma imagem perfeita para transmitir a perfeição. E há da nossa parte o mínimo de esforço possível para se viver a fé. Porque senão nós caímos naquele terrível pecado condenado por Jesus, a hipocrisia. E por último, a quarta parte do catecismo é sobre a oração. Está ligado, e aqui eu fiz essa ligação, com o elemento ar. A oração é o ar, é a respiração da alma. Quem não reza, mata a sua própria alma. Como dizia Dom Bosco, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então o ar, que é a respiração, sopro, a vida interior, essa é a imagem da oração, orai sem cessar, ou seja, orai sempre. Não é? Como ensina São Bento, não é preciso rezar muito, é necessário rezar sempre. Não é como água que eu bebo ao longo do dia. Se eu bebo tudo de manhã, vai faltar no fim da tarde. Então é beber ao longo do dia, ou seja, essa vivência oracional, essa vida de fato entregue. Não somente através de uma aparência. Não é? Eu não sou catequista para aparecer, eu sou catequista para transmitir a fé, porque eu recebi a fé. Então, esses 4 elementos, é possível enxergá-los nesses 4 pontos do catecismo. Ou seja, se eu entendo que os elementos são necessários para viver, eu observando o catecismo, que traz esses 4 pontos fundamentais,
A fé, os sacramentos, os mandamentos e a oração, eu entendo também que são caminhos de vida, não é? E aí, né, Aristóteles e depois São Tomás de Aquino vai incentivar, não é isso? Vai falar da quinta essência, não é? Ou do éter, que é exatamente a alma, o espírito, não é? Ou seja, nós caminhamos para a eternidade. A quinta essência é a eternidade, né? Ou seja, existe algo a mais desses 4 elementos que está em nós, que foi apregoado por Aristóteles e cristianizado por Tomás de Aquino. O éter, a quinta essência, ou seja, a imortalidade revelada por Jesus. Nós somos eternos. Se nós somos eternos e nós caminhamos para frente, nós caminhamos para Deus. E aí nós entramos nesse primeiro ponto, né? Todos nós, sobre a fé, todos nós temos acesso a Deus. Deus nunca desistiu da humanidade, mesmo pecando. Quando Adão e Eva pecam no paraíso, Deus corre atrás do homem e da mulher para resgatá-los. E ao longo da história da salvação, isso acontece. Deus, não é, vai atrás do homem, através dos patriarcas, dos profetas, através, não é, dos reis, até chegar em Jesus. Deus sempre buscou o homem, porque é Deus quem dá o pontapé inicial, o ponto de partida, para que nós o conheçamos. Se Deus não tivesse se dado a conhecer, nós não conheceríamos Deus. Porque não é mero esforço humano, é um dom de Deus, a fé. Quando Deus se dá a conhecer, é Deus que dá a fé. Porque a fé nada mais é do que conhecer a Deus. Então é Deus quem se dá, se entrega, se abre a nós e se faz conhecer. E aí ele foi ao longo do tempo, e é isso que a primeira parte do catecismo reflete, ele foi ao longo do tempo se deixando conhecer. Tanto é que ele se revela como eu sou. Ele se revela como aquele que está presente. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu não sou como os deuses antigos, que tinham olhos e não viam, mãos e não apalpavam, boca e não falavam. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, eu sou um Deus pessoal. Eu sou um Deus de cada um. Eu sou um Deus pessoa que se relaciona com as pessoas. Por isso eu escuto, eu vejo, eu caminho, eu apalpo, eu sou uma pessoa. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se revela como um ser pessoal. E assim ele vai se mostrando, não é, ao longo da história. Depois que fez um pacto com Adão e Eva, que foi quebrado por eles, Deus continuou buscando o homem. Depois vem, não é, Noé, que faz uma aliança com Deus. Depois nós vamos ver a eleição de Abrão, que é chamado a ser Abraão, pai de muitos povos. E nele, um pacto que Deus faz com Isaac e Jacó, e as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Depois Deus continua fazendo uma aliança com Moisés para resgatar o seu povo escravizado no Egito. Depois Deus continua insistindo mais um pouco, aí vem, não é, a monarquia, os reis, sobretudo Saul, Davi e Salomão. Depois entra a era dos profetas, não é? Os profetas que vão dar voz a Deus. Os profetas serão os porta-vozes de Deus na humanidade. Segundo o relato bíblico, se tem aí mais ou menos 88 profetas, que ao longo da história, né, desde a divisão, não é, da monarquia, com os filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão, que as 12 tribos se dividiram, nós vamos ver a insistência de Deus nessa unificação do povo. E Deus manda inúmeros profetas. E aí nós temos os mais conhecidos, né? Isaías, né? Jeremias, Baruque, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Os profetas mais conhecidos, chamados profetas maiores e menores. Então eles são a voz de Deus. Deus se faz conhecer e fala através dos profetas.
que procuram unir, que procuram organizar o povo de Deus e fazer voltar à unidade. Quando é com Jesus que tudo isso acontece. O povo é unificado, ou seja, é formada a igreja. Então Deus, que ao longo do tempo mandou o recado, agora veio em pessoa, pessoalmente veio falar a nós. Então, nos últimos tempos, que são os últimos, diz a carta aos Hebreus, não é? Deus enviou o seu Filho para se autocomunicar diretamente. O Verbo se fez carne. Deus assumiu um corpo. Aquela aparência escondida, que tinha sido revelado lá no Gênesis como a imagem, agora se torna imagem. Aquele Deus que estava oculto enquanto aparência e não enquanto voz, porque estava falando o tempo todo, agora se faz ver, se faz perceber. Esse Deus é presente, esse Deus apalpa, esse Deus sofre, esse Deus chora, esse Deus morre, esse Deus vive, esse Deus ressuscita. Todas essas dimensões na vida de Jesus são dimensões humanas próprias nossas. Ou seja, o que aconteceu com Jesus acontecerá conosco. E por fim nós triunfaremos também na ressurreição. Ele é o protótipo de todo homem. Deus que assume um corpo, transmite a verdade do céu, até então desconhecida por nós. Nós sabíamos assim, não é? Por ouvir dizer, ouvir falar, através dos profetas acerca de Deus. E agora Deus se mostra inteiramente. Tudo o que é necessário saber acerca de Deus, nós sabemos através de Jesus. Não precisamos de mais nada para sermos salvos, quando Ele já nos revela na sua totalidade e o que é necessário para sabermos. Então Jesus é para nós, não é, a última voz de Deus. E essa voz de Deus tem um corpo, porque Ele é a cabeça. Esse corpo é a igreja. Por isso Deus continua falando através da igreja. E a igreja continua transmitindo aquilo que ela recebeu da cabeça. A cabeça dá um recado para o corpo. E a cabeça transmite para o corpo o seu espírito. Porque este corpo vive, não é um corpo morto, tem uma alma, como o nosso tem uma alma. A alma do corpo de Cristo é o espírito, que continua ecoando a voz da cabeça, que é Cristo. E essa fé continua sendo transmitida por todos os séculos até a segunda volta do Cristo cabeça. Então nós recebemos a fé para transmitir. Nós recebemos o recado do céu para comunicar. Nós recebemos a mensagem porque somos portadores dessa mensagem, mensageiros. Como diz o Salmo 79. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, nós haveremos de transmitir para gerações futuras, para que elas recebam o que nós recebemos e não fique de fora da salvação. Ser catequista e se deixar instruir é assumir a vocação do céu e dar continuidade ao projeto de salvação de Deus que vem pela fé. Porque diz a carta aos Hebreus no capítulo 11, não é possível agradar a Deus se não for pela fé. Só pela fé é possível agradar a Deus e ser amigo de Deus. Como eu sou amigo de Deus? Pela fé. E por onde a fé entra em mim? Pela escuta. A fé é um dom de Deus, que é dado por Deus, porque é Deus que se faz conhecer, que é dado por Deus no dia do nosso batismo. Por isso recebemos os 3 dons teologais, ou seja, que vêm de Deus: fé, esperança e caridade. Nós recebemos esses 3 dons direto, são infusos. Deus é quem dá esses dons. Se Deus não tivesse dado a fé, nós não o conheceríamos. Se Deus não tivesse dado o seu amor, nós não o amaríamos. Se Deus não tivesse dado a esperança, nós não esperaríamos com confiança nele. E caminhávamos para ele. Nós caminhamos sabendo para onde vamos. A liturgia do domingo passado respondeu essas perguntas básicas da filosofia antiga. A primeira leitura do Gênesis, disse para nós que nós viemos de Deus. De onde viemos? Viemos de Deus. O Evangelho respondeu para nós: quem sou eu? Quem nós somos? Somos filhos de Deus.
E a segunda leitura respondeu: para onde vamos? Para onde caminhamos? Caminhamos para Deus. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Vim de Deus, sou filho de Deus e caminho para Deus. Essa foi a resposta da liturgia do domingo passado, para nós. Então aqui nós escutamos, não é? É a fé que foi transmitida e que nós temos agora a obrigação de transmitir. Se pela fé, se recebemos a fé como um dom de Deus, recebemos como semente. No dia do batismo, recebemos a fé como semente. E como toda semente precisa ser adubada, aguada, nutrida, senão ela não cresce, não dá frutos. Como a fé que está em nós desde o batismo cresce, diz a carta aos Romanos no capítulo 10, pela escuta. É a palavra quem vai nutrir e alimentar a fé que já está em nós, para que nós cresçamos em direção a Deus como árvores que sobem para Deus, para o céu. E a fé que é comunicada pela palavra e ensinada é feita por nós, que caminhando e nos alimentando de Deus, damos e estamos um passo à frente daqueles que ainda não tiveram acesso ao que temos e o que nós temos de acesso, o que é acessível a nós por aquilo que é dado. Então, o primeiro tema do catecismo é sobre exatamente a fé. A fé que Deus se faz conhecer e nós o respondemos. Nós respondemos a Deus com a vida. A nossa vida vivida para Ele é a nossa resposta. Foi bem isso que refletiu Dom Bosco, por exemplo. A vida é um dom de Deus para nós. O que fazemos com a nossa vida é o nosso presente para Deus. A vida é um presente de Deus para nós. E o que fazemos dela é o nosso presente para Ele. Então Deus se faz conhecer, Deus se dá a nós, é acessível agora em Jesus. E através de Jesus vêm os milagres, vêm as curas, vêm os prodígios. Vêm os santos que são formados na escola de Jesus. Tudo isso é o patrimônio da fé que nos faz acreditar em Deus. A primeira coisa que a palavra traz, né, do catecismo, a palavra do catecismo traz, é a revelação de Deus através da natureza, do ser criado. Não é? São Tomás de Aquino depois vai, não é, estruturar isso. Mas o ser criado, não é? Deus se faz conhecer através da natureza e através também da pessoa humana. E em Jesus encontramos o ápice da revelação divina. Então Deus existe. Deus está presente no meio de nós. Uma prova cabal de tudo isso, o ápice dessa revelação e o ápice dessa fé é Jesus, que assumindo um corpo humano, fez o que fez para continuar nos falando e comunicando a fé. E aí nós podemos pensar, aí vem a segunda parte da primeira parte, que é o credo. Credo que nós sabemos de cor e salteado. Ali está um condensamento de tudo aquilo que nós acreditamos. É um resumo de toda a Bíblia. Tanto é que começa professando a fé em Deus que é Pai, que criou o céu e a terra, é o que está lá no Gênesis. E conclui dizendo que cremos na vida eterna, é o que está no último capítulo do Apocalipse. Mas isso não nos exime, não nos isenta de meditar a palavra, porque decoramos o credo. O credo é uma formulação necessária para que não haja confusão entre nós acerca do que acreditamos. Por que foi necessário elaborar um sistema, um credo formal? Por causa das heresias que surgiam e das subjetividades que existiam dentro da comunidade. Cada um pensava uma coisa, cada um acreditava numa coisa, e de repente foi necessário elaborar um corpo doutrinal que todos pudessem professar e dizer, essa é a nossa fé. O que eu creio, nós cremos. Não existe mistura e confusão. Esse é o padrão da nossa fé. Porque isso foi necessário para a vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Tanto é que
não é? O povo também recitava o seu credo, o povo judeu, Shema Israel, escuta Israel, escuta Israel. Por que que o povo precisava 3 vezes ao dia repetir isso, escuta Israel? Porque o povo se fazia surdo à voz de Deus. E de repente, quando não escutava a voz de Deus, abria o coração para outras vozes e caía na idolatria. Caía no que nós chamamos no Novo Testamento de heresia. Adorava outros deuses ou buscava outras fontes. Por que que o credo nosso foi necessário logo nos primeiros séculos do cristianismo, chamado, portanto, credo apostólico? Porque ali está a fé que foi transmitida para os apóstolos de Jesus, por Jesus. Jesus transmite a fé. Né? Segundo a tradição antiga, como o credo tem 12 partes, cada um dos apóstolos, antes de se despedirem para cada um ir para um canto do mundo, deixa algo que foi recebido de Jesus. Então elabora, né? Mas isso é uma tradição. Então, o credo que nós professamos é algo que vem de longe e que universaliza o que todos nós acreditamos e o que todos nós vivemos. Tanto é que nós, quando rezamos o credo, não é, nós dizemos, eu creio. A palavra creio, não é? Eu creio, vem de credo. Não é? Credo vem de 2 outras palavras, cré e dó. Não é? Cré vem de coração e dó do verbo dar. Então, quando eu digo creio, eu estou dizendo, eu dou o meu coração. Eu dou a minha vida para defender isso. Eu dou a minha vida em função disso. Eu destino a minha vida a isso. Então, quando eu digo creio, eu estou dizendo, eu aplico toda a minha vida, dedico o meu suor e derramo o meu sangue em função disso, porque é isso que eu creio. Quando eu digo creio, eu estou dizendo, eu dou a minha vida. Coração na Bíblia é vida. Então, eu dou a minha vida para defender isso. E ninguém será capaz de arrancar de mim isso, porque a minha vida eu dou para defender, porque eu creio. Então, credo significa dar a minha vida, não é? E nós professamos a fé, não é, em 3 coisas fundamentais. Em torno delas, o resto gira. Não é? O resto gira, o resto está em torno delas. É a fé na Trindade. Essa é a nossa fé por excelência. Por isso que o credo está nessa primeira parte do catecismo, não é, condensado em 3 partes fundamentais. Creio em Deus que é Pai, creio em Jesus que é Deus Filho e creio no Espírito Santificador. Essa é a nossa fé. A nossa fé não é em Buda, não é em Maomé, não é em Pachamama, não é essas coisas. Tem uma clareza para que não haja confusão. É isso que eu preciso transmitir. A minha santificação e a minha salvação está simplesmente na minha fidelidade a isso. Eu não preciso acrescentar, eu não preciso inventar, eu não preciso enfeitar o pavão. Porque já está definido o que eu recebi e o que eu preciso transmitir. Eu sou apenas um transmissor e um comunicador, um mensageiro. Dentro da dinamicidade da vida paroquial e da catequese, eu posso ilustrar, não é, e pedagogicamente repassar algo, mas esse algo precisa se manter fiel àquilo que eu recebi. Mesmo eu sendo criativo na transmissão dessa fé. Isso é claro que é possível, para que as coisas não fiquem monótonas. Sobretudo quando lidamos com crianças e jovens, que vão muitas vezes à força para ali. Então, é necessário essa dinamicidade na transmissão da fé. Mas nós não podemos perder o foco daquilo que recebemos. O que é a fé cristã? No que sustenta, não é, a fé católica?
Eu não posso criar situações diferentes disso. Então, é necessário que primeiro eu me aproprie daquilo que é a fé. Eu não posso ser, por exemplo, catequista por conveniência. Se eu não tenho aptidão para a leitura, para o estudo, para o aprofundamento na fé, porque isso é o ideal para todo cristão, a catequese não é o meu lugar. Eu não posso ser catequista por aparência, por status, por conveniência. Se eu não me deixar instruir, se eu não beber da fonte, que é o que me encoraja e o que me instrui para transmitir, o meu lugar pode ser noutra pastoral, menos na catequese, porque ali é o primeiro contato para muitas pessoas da fé. E quando começa, não é, um caminho na fé torto, a coisa vai piorar. Então, nesse sentido, eu sou responsável pela continuação da construção do reino nos corações. Eu devo levar o meu papel e conduzir a minha missão da melhor forma possível e com muita coerência e honestidade. O que nós recebemos é para ser fielmente transmitido. Quando você vê um padre celebrando muito mal os sacramentos, é um sinal claro de que ele não tem fé. Está ali por conveniência também. Porque a fé celebrada parte da fé crida. Eu celebro o que creio. Eu celebro da forma que eu acredito. Então, o primeiro ponto é exatamente a fé. Porque é dali que desabrocha todo o resto. Porque eu creio, eu celebro bem e vivo bem os sacramentos. Porque eu creio, eu entendo que a minha vida não pode ser vivida de qualquer jeito, os mandamentos. Porque eu creio, eu entendo que o Deus que me escuta é Pai e Ele me vê porque Ele é uma pessoa. Eu tenho essa consciência. Tudo parte da fé. E aí nós vamos encontrar este corpo chamado credo, que vai resumir ponto por ponto tudo aquilo que está embasado na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja e no magistério. O credo é um resumo de todas essas três dimensões fundamentais necessárias para estruturar o cristianismo. O cristianismo católico é sustentado pela Bíblia, palavra de Deus, pela tradição, nós herdamos oralmente também o ensinamento, não foi apenas escrito, mas também oral, e o magistério, que é o colégio apostólico reunido em torno de Pedro para manter viva e no caminho certo, correto, coerente a fé. Sem esses três pilares, a fé cristã não se sustenta como cristã. É qualquer outra teoria ou religião. Mas a fé cristã católica está embasada nesses três pilares: Sagrada Escritura, tradição e magistério. E o credo resume essas três dimensões da nossa fé. O credo está amparado, foi produzido e condensa o que essas três dimensões ensinam. A Bíblia ensina, o que a tradição ensina e o que o magistério ensina. Logo, nós estamos seguros quando professamos. E aí, o que é que o credo diz? O que é que o credo ensina? Tudo aquilo que é necessário, que foi iluminado, transmitido e revelado por Deus ao longo de toda a Sagrada Escritura. Por isso, resume toda a Bíblia também. Como havia falado, desde o Gênesis, creio que Deus criou tudo, até, por último, a vida eterna. O Deus que é Pai só o é porque nós sabemos, através de Jesus, que se autocomunica com um filho. Se tem um filho é porque tem um pai. Esse pai, que era conhecido no Antigo Testamento como simplesmente Deus, agora em Jesus se revela como Pai. Se Deus é Pai, ele tem um filho. O filho que veio até nós nos adotou como irmãos, por isso ele é o nosso irmão mais velho.
Jesus, que é o Filho predileto do Pai, nos dá o seu Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, e nos torna filhos também. Se somos filhos, somos herdeiros da mesma herança que o Filho recebeu do Pai, a vida eterna. Por isso, nós que recebemos a filiação divina pelo batismo, recebemos o Espírito, nós temos o direito da herança compartilhada. Jesus compartilha a sua herança conosco. E a sua herança é a vida eterna. Esse é o objetivo da fé. Para onde a fé nos leva? Para onde a fé nos encaminha? Para onde a fé está nos conduzindo? Para a vida eterna. Por isso, transmitir a fé é transmitir o céu para as pessoas, porque a fé é uma antecipação da eternidade. Isso não é qualquer coisa ou coisa pequena. Nós estamos comunicando às almas a eternidade, o céu. A fé é mais do que um conjunto de escritos, nós comunicamos uma pessoa. Porque Jesus, quando nos chama a ser seus discípulos, ele não nos chama a sermos propagadores de algo, de uma ideia. Nós não somos marqueteiros, difusores, anunciadores de uma coisa que escutamos. Nós comunicamos o que experimentamos. Nós comunicamos o que entrou em nós. Nós comunicamos aquilo que está dentro de nós. Nós não somos aqui, marqueteiros. Não somos aqui propagadores de uma coisa que ouvimos que foi muito bonita. Das ideias, por exemplo, de Buda, de Maomé, de Lao Tse, sei lá quem mais. Nós não somos comunicadores de uma ideia que ouvimos do passado. Nós somos comunicadores de uma relação, de uma experiência, de uma pessoa que passou por nós, mudou a nossa vida e que nós queremos que também mude a vida dos outros. Isso é a transmissão da fé. Isso é a comunicação do Evangelho. Isso é catequese, isso é formação. Então é preciso beber da fonte, buscar se inserir naquilo que é fundamental para poder estar nesse caminho que vocês estão, de transmissores da fé recebida na alma e não só apenas no ouvir falar. E é claro que talvez detalhar o credo aqui exigirá um pouco de nós, não vamos fazer isso, até porque nós temos acesso, aqui é uma pincelada, para que nós, de fato, busquemos no catecismo nos instruir. Quando nós nos instruímos na fé, nós estamos amando. Aí nós estamos obedecendo aquele mandamento, amai-vos. Quem se deixa conduzir, quem se deixa instruir, capacitar, está amando, porque deseja servir mais e melhor. Quem permanece na ignorância ou no caminho do mediano, é um mediano, igual o aluno que estuda para tirar média, é um medíocre. E se tem uma coisa que Jesus espera de nós é qualificação. Se tem uma coisa que ele espera de nós é que nos deixemos qualificar para transmitir melhor a fé. Agora, se nós, como catequistas, sequer olhamos para isso aqui, que é o coração da fé católica, dificilmente nós convenceremos os outros de se encontrarem também com Jesus. Porque mesmo que nós tenhamos o nosso encontro, é preciso que nós aprofundemos, alarguemos e cresçamos. E talvez o objetivo, desses encontros, dessa formação, não sei, seja nos animar nesse caminho de busca do crescimento da fé. Porque, como havia falado, hoje nós precisamos catequizar aqueles que já foram batizados, catequizar os batizados, catequizar os que já foram imersos na graça do batismo. Antigamente se falava em catequizar os pagãos, hoje é catequizar os cristãos. E aí nós vamos
olhando para essa segunda parte do catecismo, assim, de uma forma bem resumida, é entender que o credo, nessas 12 partes, condensa o que nós acreditamos, toda a nossa fé, né? E a fé está em torno do tripé da Trindade. Nosso Deus, que é uno, é um só Deus, mas em 3 pessoas. Cada uma das pessoas tem uma missão. O Pai cria e gera, nos gera como criaturas suas e cria todo o universo. O Pai, que é poderoso, e o poder do Pai consiste não em poder simplesmente criar, mas consiste no amor. Por que Deus é todo-poderoso? Porque primeiro Ele é Pai. O seu poder está na sua paternidade. Ele nos ama tanto, que nos deu o seu Filho, como revela o Evangelho de João. Nos deu o seu Filho para ter uma aproximação maior, ter uma amizade maior conosco. O poder do Pai não consiste em simplesmente criar tudo do nada. Consiste em nos criar e nos chamar de filhos. Está no seu amor. O amor do Pai é tão grande que é capaz de dar o seu Filho por nós, de nos recuperar do caminho errado que estávamos fazendo, de nos fazer voltar para o seu coração. E o Filho que nos é dado como irmão mais velho, não quer apenas que nós o sigamos, mas quer que também nós tenhamos o que ele tem, para que nós consigamos ser santos como ele foi. Este é o mandato de Deus, sede santos. E aí ele nos dá o seu Espírito. O Espírito Santo é comunicado a nós, nos é dado, para que nós consigamos fazer o mesmo caminho que Jesus fez. E o Espírito Santo que nos santifica, nos é dado por Jesus, para que nós tenhamos condições de fazer esse caminho da fé, porque sozinhos nós não podemos fazer esse caminho perseverantes até o fim. Só no Espírito de Deus é possível perseverar. E o Espírito Divino é comunicado também através da palavra. É dado através da instrução, porque há um despertar interior dentro de nós. Quando há um despertar dentro de nós, é a força da graça de Deus, mediante o Espírito Santo, que age em nós. Por isso a palavra é necessária, a palavra é fundamental, porque nós nos deixamos usar por Deus e através da palavra, quando há dentro de nós, emana dentro de nós uma força, uma coragem, um ânimo, uma alegria para dar o primeiro passo, não foi a palavra humana que, chegando em mim, fez acontecer. Foi o Espírito Santo que foi transmitido através das palavras proclamadas. Por isso a catequese é fundamental e necessária, não é, no corpo da igreja, como transmissão do Espírito. Porque o Espírito que entra pela escuta desce para o coração e do coração emana a força para seguir Jesus. Então todos nós somos responsáveis por isso. Ide por todo o mundo, não é? Nesse ide, todos nós somos enviados. E todos nós somos responsáveis uns pelos outros nessa transmissão da fé. Alguns elementos importantes nessa compreensão dessa primeira parte, não é? Vimos que Deus é Pai e o seu poder está na sua paternidade. Deus tudo pode porque muito ama. E a semelhança de Deus, quando queremos o bem das pessoas, comunicando a fé, nós estamos amando. Deus que nos ama e por isso mesmo é Pai, nos ama como filhos, nos dá o necessário para
chegarmos até Ele. Por isso Ele criou o céu e a terra, ou seja, o céu e a terra criou todas as condições para que aqueles que serão chamados seus filhos tenham acesso a Ele. Essa é a nossa fé. Ele nos dá Jesus como Senhor, como modelo, como princípio de vida a ser seguido. O Senhor que é o Senhor das nossas almas, que é aquele que nos conduz, que é aquele que vai à nossa frente. O Senhor, Jesus, é o Senhor. Nós somos servos. E servos, como diz o Evangelho, inúteis. Não estamos aqui para ocupar o lugar que é dele, mas para comunicá-lo aos outros. Por isso, o que nós transmitimos nunca pode ser doutrina nossa, nunca pode ser pensamento nosso, nunca pode ser os nossos achismos e as nossas compreensões ideológicas partidárias ou o que quer que seja. Nenhum catequista tem o direito, nenhum padre tem o direito, nenhum religioso tem o direito de falar, transmitir ou comunicar simplesmente o que dá na telha. Nós estamos aqui no meio para transmitir o que recebemos. Se eu não concordo em transmitir o que eu recebi, que eu faça o favor para os outros e para mim de sair do meio. Porque a fé que é comunicada é uma fé recebida. Existe por trás de mim alguém que eu professo, que é Senhor. Por isso a gente diz no credo, Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor, é nosso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Comunicando a fé do meu Senhor. Se ele não é meu Senhor, logo eu estou atrapalhando o processo de catequização. Esse Deus que foi concebido pelo Espírito nasceu da Virgem. Ou seja, eu professo com isso que ele é Deus, porque vem do Espírito, e ele é humano, porque nasceu da Virgem. Eu professo a fé na humanidade e na divindade de Jesus. Essa é a nossa fé clara, sucinta, explícita e transparente. Jesus não é um profeta. Jesus não é como os profetas. Jesus não é igual aos homens importantes e bons da terra. Ele é, sobretudo, distinto, inigualável a qualquer um outro. Por que é dito isso? Porque há teólogos no cristianismo, na igreja até católica, que professam coisas diferentes e estranhas a isso. Como um tal de Leonardo Boff, por exemplo, que tem suas ideias mirabolantes e que difunde o erro na fé católica. E muitos recorrem a esses pseudo-teólogos para poder, bebendo dessas fontes, comunicar a fé, danificando a fé para os crismanos, os catequizandos, os formandos. Qual é a nossa fé? De onde bebemos? De quem recebemos? É preciso que nós tenhamos uma fonte segura, e a fonte segura nada mais é do que isso aqui. Há catequistas, por exemplo, os mesmos lá que disseram que o dom da ciência do Espírito Santo é saber matemática, né? É o mesmo que diz que não se deve ensinar, né, o céu, o inferno e o purgatório, quando o próprio catecismo ensina isso. Só um instante, senão eu vou perder o raciocínio. Então, quando eu tiro isso daquilo que é fundamental compreender, eu já não sei o que eu estou fazendo ali. Então, é preciso que nós tenhamos esse mínimo de bom senso e coerência de saber que nós somos transmissores e não criadores de uma ideia. Depois que nós professamos a ideia, não é, a fé que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, nós dizemos e recordamos que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos. Ou seja, que ele é histórico, que ele viveu num tempo e no espaço, no tempo em que
Pilatos reinava na Judéia, não é? Nós professamos a fé que Jesus se encarnou, que entrou no tempo, na história e que sofreu. Ele sofreu, foi morto, sepultado, mas também ressuscitou. Desceu à mansão dos mortos para resgatar, ou seja, todos aqueles que o antecederam não morreram, não professaram a fé em vão. Eles foram resgatados por Jesus, né? Ou seja, quem põe a sua esperança nele não é decepcionado, né? E a resposta de Jesus para nós é a ressurreição. Ou seja, nós temos um motivo de estarmos aqui. Nós temos um sentido. Nós sabemos por que estamos. Estamos porque no último dia queremos também ressuscitar. Depois, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Não é? O que significa isso? Significa dizer que a nossa humanidade está agora no céu. Essa carne está no céu. Nós acreditamos piamente nisso. Nós acreditamos que nós vamos ressuscitar de corpo e alma. De que este corpo estará sentado diante de Deus. Essa é a nossa fé. Né? A nossa fé diz que se com o corpo trabalhamos, com o corpo suamos, com o corpo choramos, labutamos, com o corpo reinaremos. Não é só a metade de nós, é o corpo por inteiro. Assim como Jesus subiu de corpo e alma e a sua mãe Maria Santíssima, nós também. Eles antecederam para nós o que será para nós uma realidade. Já é uma realidade. O nosso corpo sem defeito, sem ruga, sem mancha, sem pecado, sem sofrimento, sem angústia. Um corpo imperecível, um corpo material, espiritualizado. Tanto é que Jesus come peixe e atravessa a parede. Como é isso? Não sei. Não é? Só sei que é assim. Então, Jesus atravessa a parede e come peixe. Come peixe, então, é carne humana. Atravessa a parede, então, é espírito. Como alinhar essas duas coisas? São Paulo vai dizer, é um corpo espiritual ressurreto. É esse o nosso corpo, não é? Quem ressuscitar com Cristo saberá como será. Esperemos que todos. Então, subir aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. O que nós professamos é o que será e o que acontecerá conosco. Ou seja, o que anunciamos é a nossa vida, é a nossa realidade, é o que será e o que viveremos, não é? Então nós estaremos assim. Ele há de julgar os vivos e os mortos. Quem está nele, vivos, e quem não está nele, os mortos. Os vivos enquanto vida e os mortos enquanto enterrados. Em duas dimensões, físico e espiritual. Todos, ninguém passará em branco ou despercebido. Todos terão o seu julgamento. Vivos e mortos, presentes ou ausentes, neles ou sem ele, com fé ou sem fé, todos serão julgados. E sabendo do nosso julgamento, como seremos julgados? Como queremos ser julgados? Porque nós queremos um bom julgamento segundo a misericórdia, nós fazemos o caminho. Não cruzamos os braços e não esperamos o céu descer. Nós também vamos à luta. E nessa luta, nós somos responsáveis uns pelos outros. Por isso eu não posso querer me salvar sozinho. A fé que nós professamos é comunitária. Quem crê em Deus, que é Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo e no Espírito, crê no Deus que é trino. Se crê no Deus que é trino, se crê no Deus que é comunidade. Logo, eu não posso caminhar sozinho. Eu preciso caminhar na comunidade. Porque se é o Deus, sede como eu sou. Como é que Deus é? Deus é comunidade, Deus é trino, Deus é comunidade. Então, se Deus é assim, assim eu devo caminhar. Logo, a minha fé, que eu adiro pessoalmente, ela precisa ser compartilhada na comunidade. Não existe fé isolada.
Assim como nós recebemos a fé e a transmitimos, assim como nós recebemos a vida, nós recebemos também a fé. Ninguém se dá a vida, tanto quanto ninguém se dá a fé. Nós recebemos a fé, para poder também passar adiante, comunicar a vida, comunicar a fé. Creio no Espírito Santo. O Espírito Santo que não é uma força, que não é uma energia, que não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que santifica o homem, que tem uma missão específica, que é uma pessoa igual em divindade e distinta enquanto pessoa em relação ao Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo, tirem essa ideia, não é? E muitos concebem essa ideia de que é uma força, uma energia cósmica, que é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa com a qual eu me relaciono. Por isso a Bíblia traz 12 elementos, 12 símbolos do Espírito Santo, para que nós o conheçamos. Conhecer os símbolos e saber qual a função deles é conseguir prescrutar e entender como o Espírito Santo age. Então o Espírito Santo é revelado assim, como pessoa. Ele é quem santifica, ele é quem dá a vida, ele é a vida dos sacramentos. Sem o Espírito Santo, os sacramentos são puro ritual, puro símbolo, puro tudo isso. Através dos sacramentos, o Espírito Santo entra em nós e age em nós. Os sacramentos são um movimento do céu. Por isso que são 7, ou seja, 7 significa totalidade, plenitude. Nós temos nos sacramentos tudo o que é necessário para estarmos em comunhão com Deus. E quem nos faz entrar em comunhão com Deus é o Espírito Santo, que nos revela a intimidade de Deus. O Espírito nos é dado via sacramento. Nós cremos também na Igreja Católica. Aqui não é crer no homem ou na instituição simplesmente. É crer como igreja, é crer como comunidade, é crer enquanto juntos. Nós juntos sabemos para onde estamos indo. É mais seguro caminhar junto do que caminhar sozinho numa floresta escura. Ou num deserto, que é símbolo do mundo. A Bíblia compara o mundo a um deserto. É mais fácil e mais seguro você caminhar juntos, porque você vai ser amparado, sustentado e protegido, do que você caminhar sozinho. Eu creio na fé da igreja, eu creio como todo mundo crê. Eu creio nessa mesma fé, porque eu crendo e abraçando a fé que a igreja abraça, eu estou seguro no que estou crendo. Se nós errarmos, erramos todos juntos. Se nós acertarmos e Deus não deixará o seu povo se perder, então nós estamos seguros no que cremos. Eu creio enquanto igreja, eu creio na igreja, eu creio com os meus irmãos na mesma fé que eu recebi. Então, crer na igreja é crer junto. Por isso que a fé não é isolada sozinho. Nós não caminhamos sozinhos. Quem adere a Deus, adere também ao seu projeto do reino, que é formado pela comunidade. Depois nós vamos vendo, não é? Dentro dessa mesma dimensão, que nós cremos na comunhão dos santos, que existe uma comunhão entre o céu e a terra. Nós não estamos caminhando sem um olhar divino do alto. Existe uma comunhão. Os santos aqui são os batizados. Os santos, na igreja primitiva, eram um dos primeiros nomes dos cristãos. Antes de serem chamados de cristãos, eram chamados de os santos, porque receberam o santo. Né? Receberam o santo. Ou seja, receberam o Espírito Santo. Então, eles foram santificados. Quem é santificado pelo Espírito é também santo. Depois, em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Mas antes eram os santos. Então, a comunhão dos santos é uma ligação, uma comunhão, uma intimidade entre os peregrinos, chamados militantes, que caminham neste mundo, nós, o céu, igreja triunfante, os santos, e os padecentes do purgatório. Existe uma ligação, uma comunhão.
Uma depende da outra, somos uma igreja só. Enquanto o purgatório precisa das nossas orações, o céu reza por nós. Veja que é um caminho de comunhão cíclico, não é? Nós rezamos por alguém que reza por nós também. E assim vai, a vida de comunhão em Deus. E por que isso é possível? Porque nós estamos em Deus. Deus nos faz participar da sua vida. Deus nos faz participantes da sua plenitude, da sua eternidade. Deus interliga e gera comunhão entre seus filhos. Nós não estamos isolados, separados, sem esse Espírito que nos foi dado, que é o Espírito Santo, que nos une, que nos liga, como um corpo que tem suas articulações e que funciona. Somos um corpo só. Né? O corpo que caminha é o mesmo corpo que sofre, é o mesmo corpo que tem prazer e se alegra. Nesse corpo nós caminhamos, nesse corpo nós sofremos, nesse corpo nós temos a alegria e o prazer. Esse corpo que caminha é a igreja que caminha, este corpo que sofre é o purgatório, esse corpo que sofre é a igreja do céu, no mesmo corpo só. Então há uma interação e uma comunhão. Por isso nós professamos a fé, nós acreditamos nisso. Por isso podemos rezar aos céus, os santos. Essa é a nossa fé. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Nós cremos que o perdão de Deus chegou para nós. Que todo aquele que é banhado pelo sangue de Cristo é redimido. Aquele que é imerso nas águas batismais, aquele que confessa os seus pecados, aquele que bebe do cálice. Ali acontece o perdão. Não vemos a coisa nitidamente a olho nu acontecer, mas cremos que o perdão de Deus chegou para nós. Cremos que fomos redimidos e que agora estamos salvos na comunhão com Deus. Nós acreditamos piamente nisso. Tanto é que a carne redimida, nós que somos redimidos, ressuscitaremos por conta disso. Nós ressuscitaremos, por isso dizemos, né? Creio na ressurreição da carne. Essa carne com a qual nós trabalhamos, lutamos, sofremos, é a carne que ressuscitará no último dia. Que dia? O dia que Cristo voltar a segunda vez. Os nossos corpos ressurgirão e nós daremos glórias a Deus com o nosso corpo também. E aí nós cremos que esse corpo viverá eternamente, a vida eterna. O amém é o fechamento total. Tudo isso que eu disse, esses 12 pontos, professando minha fé na Trindade, eu concordo, assino embaixo, é isso mesmo, e eu assino com o meu sangue, dou a minha vida, que tudo isso é verdade. Como é verdade, eu acredito, aceito, eu transmito integralmente o que eu recebi. Essa é a minha função aqui. Transmitir o que nós recebemos. E não mais, sem mais ou acréscimos. Por isso, a fé, né, trazida nessa primeira parte do catecismo, ela é bem mais desmiuçada, detalhada, né? É importante isso depois procurar fazer, né? Para aqueles que têm assim um pouco mais de, talvez, sei lá, lentidão, preguiça, acomodação, não sei. A igreja ainda facilitou. Em 2005, fez o CAT, né? Fez o resumo do catecismo. O catecismo é o resumo do concílio. E o CAT é o resumo do catecismo. Que é mais o quê? Né? Ainda você vai encontrar o resumo em vídeo na internet. Pronto, então daqui a pouco não fica nada. Né? Então isso é para facilitar a nossa vida. E, além do mais, aqui, procurando resumir em 1 hora e pouco tudo aquilo que demorou 6 anos para fazer. Né? Claro que não foi tudo, porque foi só a primeira parte, mas forjando, forçando, dando, né? Distribuindo para que nós consigamos oferecer também um pouco mais de qualidade àqueles que nos procuram. Porque, para muitos, esse é o único momento, por exemplo, a catequese, é o único tempo que eles têm na igreja. Vai ver a grande maioria, uma parte,
não vai à missa, não frequenta mais nada. Não foi incentivado ali. Então, são esses momentos, né, que nós temos de transmissão da fé. Isso é importante. Então, aqui é o nosso chão, é a nossa terra, é a nossa, né, o nosso fundamento. A fé que professamos é o credo, né, que nós aceitamos para a nossa vida, revela quem é Deus e a forma como nós devemos buscá-lo, né? Porque cada um de nós tem dentro de nós um buraco tão grande que só Deus pode preenchê-lo. É o que diz o Salmo 63, 64, né? Nosso coração, 63, é um abismo, né? Ele é do tamanho de Deus, não é? Como dizia Agostinho, né? Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, o nosso coração é do tamanho de Deus. Toda pessoa humana, diz o catecismo, é religiosa. Todo mundo quer encontrar alguma segurança para a sua vida. Muitos buscam noutros lugares, porque todo mundo tem necessidade de buscar fora algo que lhe dê segurança, não é? E essa segurança é o que fecha, que preenche toda a lacuna em todos os espaços do coração, chamado Deus. Quando transmitimos a fé, nós transmitimos o sentido, a vida, a alegria, a salvação, a eternidade, o bem, o amor, absolutamente tudo. Né? Então, quando fazemos isso, nós fazemos uma imensa caridade para a humanidade. Então, vocês, como catequistas, são servos da caridade, são servos do bem, são os difusores de Deus e os comunicadores do Evangelho. Se qualificar, estudar, buscar, entender para transmitir é um ato de amor que se presta à humanidade. No final, qual será a pergunta que Deus nos fará? São João da Cruz vai dizer isso. No final, seremos julgados pelo amor. Ao entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. O que significa isso? Deus, que é amor, nos julgará a partir dele. Aquele que nos perguntará a partir do que ele é. Se Deus é amor, ele nos perguntará o quê? O quanto você foi capaz de amar? É uma pergunta que brota daquilo que ele é. O quanto você foi capaz de amar? E no que consiste o amar, o amor? Consiste em conduzir as pessoas para Deus. De que forma nós conduzimos? Pela palavra, pela catequese, pela verdade, pela instrução, pela correção, pelo bom testemunho, pela alegria, pela fé. Então, de diversos modos, nós amamos. E quando Deus nos perguntar o quanto você foi capaz de amar, eu terei muitas respostas para dar. E se eu não tiver respostas para dar, eu serei julgado não mais com o amor, mas com a justiça. E a justiça de Deus é implacável. Por isso, queiramos nós ser julgados pelo amor. E o amor consiste em nada mais, nada menos do que amar, fazer o bem a todas as almas que têm sede e fome de Deus. E que nós podemos, sim, saciá-las com a boa palavra que não é nossa, mas que recebemos lá atrás de Deus. Então, quero animá-los e instruí-los, não é, nesse caminho, porque digo com propriedade aquilo que eu disse lá no início, né? Alguns não estavam aqui, mas eu falei um pouco de mim. Então, aquilo eu digo com propriedade, né? O que me animou na fé e estar aqui e assumir, inclusive, uma vocação, foi isso. Foi isso, foi a catequese. Foi a catequese que me trouxe até onde eu estou. Logo, se eu acredito que através do meu ministério tenho procurado fazer bem a muitas pessoas, a catequese que é ofertada, oferecida através de vocês,
fará bem a muitas outras almas que farão as outras almas que farão as outras almas. E assim nós difundimos o reino de Deus. Então, força, perseverança e santidade no que fazem, Deus os aplaudirá de pé. Amém.